Bom, gente, a gente começou falando da estrutura, né, da compreensão do ser, como Heidegger vê, né, a estrutura da compreensão como uma estrutura da compreensão, de compreensão do quê? De ser e tempo. Por que ser e tempo? Porque da compreensão do que é e o que é. Nada mais é do que produto da temporalização da compreensão, tá? Então, o fenômeno de compreensão Dasein. Antes de tudo, a gente tem que entender que em Heidegger, o Dasein ele é um fenômeno de compreensão, ele não é um ente subsistente que tem a compreensão como uma faculdade, tá, dele. É como se tivesse uma coisa, com a percepção do sujeito kantiano, né? Se tivesse uma coisa anterior e que esse anterior subsistente é que desse a possibilidade, tivesse a capacidade de ter linguagem ou de ter compreensão. Não, o Dasein em Heidegger ele é inteiramente um fenômeno de compreensão e linguagem, tá? Linguagem é ser, linguagem é linguagem do que é, né? E essa linguagem do que é, ela é fundada na temporalização da compreensão enquanto temporalidade, tá? Então, a temporalização da compreensão, ela se manifesta a partir da projeção do Dasein em vista das suas possibilidades fáticas, tá? Se eu me projeto para esse copo, eu me projeto para essa luz, eu me projeto para essa porta, em vista de uma possibilidade minha, de quê? De beber água, de atravessar a porta, de acender a luz para enxergar. Então, eu sou constantemente projetivo. A minha compreensão, enquanto compreensão do que é, enquanto compreensão do ser, ela é constantemente projetiva, ou seja, ela é constantemente futuro. Tá? O futuro já se manifesta imediatamente. Tá? O futuro ele pode se estender, enquanto compreensão, até muito para longe, mas ele, estruturalmente, ele se manifesta, esse ainda não, né, do futuro, pode se manifestar para, né, enquanto compreensão, né, não enquanto compreensão do ser, né, não enquanto a compreensão dos animais, por exemplo, mas enquanto compreensão do ser, sim. Na linguagem humana, na linguagem, enquanto compreensão do ser, né, ele pode se manifestar na compreensão por muito para frente, mas enquanto estrutura, ele é imediatamente à frente, né? A minha projeção em vista do meu poder ser, que é o que ele chama de Sein-Können, que é das minhas possibilidades factícias, né? A projeção contínua da minha compreensão em vista do meu poder ser. Por quê? Porque meu ser não está dado. Meu ser está constantemente aí por quê? Por ser, tá? Isso é uma coisa fundamental a se entender na filosofia de Heidegger. Não existe subsistência alguma. O que é subsistência? Tá? Subsistência é uma forma universal e atemporal, seja ela para qualquer coisa. Tá? Então, o ser ele é subsistência em todas as fases do pensamento ocidental. Ele é subsistência enquanto ideia platônica, ele é subsistência. O ser o quê? A verdade. Tá? A linguagem. A verdade é o que é. O que é o ente? Né? A pergunta primeva da filosofia em Platão. O que é o ente? Né? Ele coloca no logos, na ideia. Isso o ser se torna o quê? A verdade se torna o quê? Subsistente. Subsistente quer dizer o quê? Metafísica. Quer dizer o quê? Universal, temporal e eterna. Universal, absoluta. Tá? Ou seja, o ser é isso, sempre foi isso, sempre será isso. A verdade é isso, sempre foi isso, sempre será isso. Tá? Sempre foi, como se essa questão descobrimento, da descoberta das ciências, né, dessa coisa da descoberta, descobriu a gravidade, descobriu aquilo, como se antes do mundo ocidental, da tecnociência europeia, outros povos, com o próprio ser próprio a eles, ou a própria verdade própria a eles, fossem o que a gente chama de primitivos, né? Como se a verdade do ser neles não fosse alcançar a verdade do ser, a verdade do que é da tecnociência europeia. E é isso que o Heidegger tenta quebrar, tá? Primeiro de tudo. Tá? O Heidegger tenta quebrar isso, mostrando a temporalidade da compreensão, mostrando que o ser é finito, finito a mundo de sentido, a verdade é finita a mundo de sentido. Tá? Ela não é uma forma universal e atemporal, como pretende a metafísica, como pretende a subsistência, né? Que esse caráter metafísico para o sentido do ser. Tá? Então, o sentido do ser hoje é o sujeito, desde Descartes, desde o século XVII, é o homem enquanto sujeito, é o homem enquanto o que põe o ser, né? Não é mais o logos enquanto a junção de natureza e compreensão, para os gregos, não é mais o Deus judaico-cristão na medieval, hoje é, desde o século XVII, quem põe o ser, quem põe a realidade é o homem, através do quê? Da sua consciência representativa. Tá? Então,
Para Heidegger, o pressuposto da subsistência para o ser, o pressuposto metafísico da subsistência para o sentido do ser, permanece igual em todas as fases do pensamento ocidental. Tá? Inclusive Nietzsche, quando ele postula a vontade de poder para o sentido do ser, do ente. Tá? Quando ele postula a vontade de poder, ele está também postulando o universal. Ele está dizendo para todo ente há vontade de poder. Isso já é metafísica. Apesar de muitos estudiosos dizendo que ele não é metafísico. Mas já é metafísica. Tá? Então, o que o Heidegger tenta mostrar com Ser e Tempo é justamente a temporalidade e a finitude do ser, da verdade. Essa é o embate dele, é o que ele chama de destruição fenomenológica da metafísica, ou seja, destruição fenomenológica da filosofia. Tá? E por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele sabe dos perigos que isso acarreta, não só para o povo da tecnociência europeia, que somos nós, né, mas como para todos os povos que não são esse povo. Né? E ele sabe o perigo que a gente corre. Outros povos que eu digo aqui, gente, não são outros povos. Hoje em dia não existe mais outros povos quase. Tá? Hoje em dia a tecnociência europeia ela colonizou o globo, ela é a forma de pensar daqui à África, da África ao Japão, do Japão à Austrália, da Austrália. Tá? O pensamento ocidental ele está em todos os lugares do globo. Muito raramente você vai ver um povo realmente com outra verdade do ser, com outro mundo de sentido. Tá? Muito raramente. São povos que não têm contato nenhum com o mundo ocidental, né? Povos indígenas, povos raríssimos hoje em dia. Né? Então, aí você vê o abismo de mundo, aí você vê a finitude do ser, a finitude da verdade. Tá? A verdade ela é finita a mundo de sentido, ela não é universal, ela não é atemporal. Que aí você vê mesmo, são povos que realmente não tem nem a contagem do dia mesmo, não tem segunda, não tem terça, não tem quarta. Eu falo isso é uma coisa meio banal, mas assim, o ser é outra coisa, absolutamente outra coisa. Tá? Você vai hoje para povos originários, aqui no Brasil mesmo, em qualquer lugar do mundo, você vai ver que eles estão completamente ocidentalizados. E não por culpa deles, por culpa nossa, né? Por culpa do Ocidente, do pensamento europeu. Mas estamos todos dentro do mesmo sistema. Tá? Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que quando o Heidegger fala de mundo de sentido, ele não está falando em nenhum momento de cada povo do globo terrestre, Brasil, Estados Unidos, não. Para ele, está todo mundo no mesmo mundo, tá? De sentido. E muito raramente você vê realmente a finitude desse mundo de sentido, a circunscrição desse mundo de sentido, o fim desse mundo de sentido. É quando você vê um outro povo que realmente não tem contato com a nossa, que é muito raro hoje em dia. Tá? Eu só quis deixar claro isso para vocês entenderem o que é mundo de sentido em Heidegger. Tá? Mundo de sentido jamais é o sujeito, jamais é o mundo subjetivo de cada um, tá? Até porque, para ele, isso existe muito raramente. Claro que cada design é cada design, porque cada design não é uma subsistência, uma forma universal para todo mundo. Cada design é uma possibilidade, justamente a compreensão dele enquanto compreensão de ser e tempo, enquanto compreensão projetiva constante para o seu próprio poder ser, é sempre futuro, é sempre escuro. Então, ele mesmo projeta as suas possibilidades em cima do que vem sendo, tanto da história dele, quanto da história do mundo de sentido dele. É claro que cada design é, de certa forma, diferente, mas estamos todos submetidos ao mesmo mundo de sentido. E correspondemos todos a esta mundificação doente. Tá? Esta mundiformização da totalidade doente. Tá? Então, o que é um copo para mim, ou uma árvore para mim, não é uma árvore para um indígena de 1000 anos atrás. Tá? Ela entra de outra forma, em outro mundo de sentido. Ela entra com outra verdade, com outro ser. Tá? O ser da árvore para nós hoje é uma coisa, o ser da árvore para nós hoje é biologia. Né? O ser da árvore para um indígena de 1000 anos atrás nunca, jamais seria biologia. Né? Então, é só para vocês entenderem o que é mundo em Heidegger. Tá? Mundo não é mundo objetivo e nem muito menos ainda mundo subjetivo. Tá? Mundo é povo, é circunscrição de sentido, histórica de sentido. Tá? Para vocês entenderem o que é mundo em Heidegger. Mas voltando para entender também por que o design é histórico, né? Por que o mundo é histórico? O design é um fenômeno de compreensão em linguagem, ele é um fenômeno natural, ele é um fenômeno da natureza, a natureza como fez uma árvore, fez nós. Fez nós, nos fez enquanto o quê? Enquanto um fenômeno de compreensão dela mesma, né? E esse fenômeno de compreensão dela mesma, ele só pode se manifestar porque o ser deste ente, que sou eu, é diferente do ser da árvore. Por quê?
Porque ao ser da árvore, cabe uma subsistência. Ao ser da árvore, cabe subsistência. Por que cabe subsistência? Porque a árvore sempre foi e sempre será árvore. Tá? Não é histórico. Tá? A historicidade ela é justamente a característica central da compreensão. Tá? Por quê? Porque por que a compreensão é histórica? Porque a compreensão ela precisa o quê? Ser. Ela precisa ser enquanto o quê? Linguagem. Ela já é sempre linguagem. Então, ela já sempre se projeta para as possibilidades factícias do mundo dela. Né? O mundo do sentido me dá aqui as possibilidades que eu posso, entre aspas, escolher entre elas, porque geralmente a gente poucas vezes pode realmente escolher, né? Mas o mundo dita as possibilidades, né? Que é o mundo do sentido que a gente existe. Eu me projeto para essas possibilidades e visto no meu poder ser, tá? Que o Heidegger é um palavrão que o Heidegger chama de o Dasein é o ser projetivo já em um mundo junto ao ente intramundano encontrado. Foi um palavrão, ele fez uma palavra gigante em alemão, disso que eu exatamente assim, né? Tá literal. Ser projetivo já em um mundo junto ao ente intramundano encontrado. Eu sou projetiva, por que eu sou projetiva? Por que o Dasein é um fenômeno de compreensão e projeção contínua? Porque o ser dele não está dado como está dado o ser da árvore. Como está dado o ser do cachorro. O cachorro, ele vai entrar o gato, o cachorro, ele vai entrar em cada mundo de sentido, né? Diferente, enquanto linguagem, enquanto Dasein. Mas ele é gato, ele é o subsistente. Ele é gato e foi gato há 10 anos atrás, daqui a 20 mil anos vai ser continuar sendo igualzinho que ele era. Mas ele pode entrar, cada mundo de sentido onde perde a linguagem, onde a existência, né, o ézinho do ser, perde a sua subsistência. Perde a subsistência porque, enquanto natureza, é subsistente, mas enquanto linguagem, já não é, porque cada mundo dá uma finitude, ou seja, dá uma circunscrição de sentido a esse ente. Tá? Então, gato era um deus no Egito, hoje não é, hoje é um pet. Né? Mas ele, enquanto ele mesmo, ele é gato. Tá? E se comportava lá igualzinho se comporta aqui, hoje. Então, é só para vocês entenderem a diferença do ente Dasein para todo outro ente que não é o Dasein. Tá? Da natureza. Tá? O Dasein, ele é histórico, ele só é enquanto compreensão, enquanto mundo de significação no qual ele nasce. Esse mundo de significação já vem se dando historicamente, ele se projeta, ou seja, eu estou falando de tempo o tempo todo, tá? De temporalidade o tempo todo. Ele se projeta o tempo todo em vista da sua possibilidade fática, porque o seu ser não está dado, não é como uma árvore que está dada, não precisa se projetar para nada, tá? O meu ser não está dado, a natureza fez um ente dela mesma, cujo ser não está dado, tem que se fazer o tempo todo. Por que tem que se fazer o tempo todo? Porque é um nada de coisa alguma, de forma alguma universal. Ele tem que se fazer o tempo todo, enquanto se fazendo o tempo todo, ele se projeta o tempo todo para o ente, já mundiformizado, ou seja, já com a forma do mundo, sentido em que ele nasce, já com as verdades todas estabelecidas acerca do que é, sei lá, internet, computador, árvore, céu, né, Deus, mulher, homem, etc. Ele já nasce no mundo já com verdades tidas como subsistentes, universais, já dadas para nós. Tá? A gente só é esse mundo de sentido. A gente não corrobora com esse mundo de sentido, porque esse mundo de sentido não está pairando em lugar nenhum. O mundo de sentido somos nós. Nós somos, a compreensão do ser, ela é mundo de significação. Ela é linguagem pura. Então, isso constitui o meu ser. O sentido estabelecido do meu mundo de sentidos constitui o meu ser, constitui meus desejos, constitui minhas vontades, constitui tudo do meu ser. Tá? O que salva o Dasein da sua historicidade é justamente essa projeção do seu poder ser, porque é no futuro da projeção, ou seja, no escuro, que está a possibilidade de mudança, né? Ou de se apropriar do seu ser completamente perdido para o impessoal. Tá? O que o Heidegger quer dizer com isso? Tá? É muito difícil resumir em poucas aulas, assim, ser e tempo, e depois tempo e ser, assim, vai ser tudo muito passando, tá, gente? Muito... É que a gente, enquanto já mundo de sentido, enquanto sempre significado e significando o mundo, significação, no que a gente nasce, e esse mundo de significação que a gente nasce está já completamente impessoal, superficial, estabelecido, é isso que nos constitui. Tá? Então, a gente não é superficial porque a gente quer, ou porque a gente fez uma escolha. Tá? Para Heidegger, nós somos superficiais
justamente porque nós nascemos e nos constituímos na significação do nosso mundo de sentido. E se você ver a historicidade do nosso mundo de sentido, ele é altamente tecnológico e incapaz em termos de completamente embotado espiritualmente. Né? Espiritualmente, que eu digo, espiritualmente de filosofia e pensamento, tá, gente? Completamente embotado de pensamento, mas altamente técnico. Né? Então, se a gente já é projeção contínua sobre essa significação, nós já somos constituídos por essa projeção. Tá? Por que a gente tem que se projetar? Repito, porque o nosso ser não é subsistente, não tem uma verdade universal, formal, dizendo que é um sujeito universal de vontade e conhecimento. Tá? Não tem essa verdade formal em Heidegger. Heidegger vai dizer que o homem é Dasein, tá? É existência, é um insistir existieren, que é o insistir fora, é o insistir enquanto mundo de sentido. Ele é uma insistência na linguagem. Ela é uma insistência enquanto compreensão, até a morte dele. Tá? Enquanto essa insistência enquanto compreensão do ser temporal, porque é a projeção sobre o que vem sendo, ou seja, o futuro sobre o passado, que vem sendo, né, que funda o presente, ele é mundo de sentido e ele é já sempre o quê? Tomado por esse mundo de sentido. Tomado pelo sentido superficial, ou seja, pelo sentido impessoal, que ele chama de Dasman. Nós somos já formados nesse sentido impessoal. O que é o sentido impessoal subsistente acerca da totalidade do ente? É o sentido estabelecido, inquestionado acerca do que seja qualquer coisa. Né? Então, o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é ser céu, o que é Deus, o que é, né, sei lá, qualquer verdade que já se tornou subsistente e já se tornou inquestionada, de certa forma. Né? Nós somos totalmente levados pelo impessoal. Por que levados? Porque somos esse mundo de significação, somos constituídos por isso, pela nossa projeção. A gente só pode projetar em cima do sentido que está dado para a gente. Tá? Não tem em Heidegger, você não tem uma estrutura interna sua, dentro de você, que dá significação para a sua vida. Não, o que dá significação para a sua vida é o seu mundo de sentido, é você enquanto mundo, é o fora. Tá? O Dasein é completamente fora. Ele é fora do tempo. Ele é fora enquanto tempo. Tá? E aí, se você estudar a historicidade desse mundo de sentido e ver a impessoalidade e o nível de terceiridade no sentido de que nada tem profundidade, né, no nosso mundo de sentido, é óbvio que a minha existência é banal. Tá? É óbvio que não tem como não ser. E não por escolha, não porque eu sou uma pessoa banal, porque é o meu mundo de sentido. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? É para a gente entender que em Heidegger você vai entender a questão da temporalidade, vai entender que nós, enquanto já mundos de sentido, já sempre somos impessoal, determinados, desapropriados no nosso próprio ser, apropriados pelo mundo de significação impessoal, ou seja, pela linguagem impessoal, ou seja, pelo mundo de sentido impessoal, acerca da totalidade dos entes, acerca do ente na totalidade, que é o que ele chama. Né? Então, e ele vai dizer, depois, na segunda parte, Ser e Tempo, que ele vai dizer que, enquanto mundo de sentido, nós sempre já somos coexistência, nós não somos uma existência subsistente anterior que coexiste com outra subsistência. Eu não sou a Manuela que coexiste com o Samuel, por exemplo. Eu sou coexistência que coexiste com a coexistência enquanto Samuel. O Dasein ele já é sempre coexistência. Ele não tem nada antes da coexistência. Então, em Heidegger, a coexistência precede a existência. Tá? O Dasein, enquanto mundo de significação que forma o ser dele, ele já é coexistência absolutamente. Tá? Ou seja, ele não tem, em Heidegger não tem nenhuma subsistência para o ser do Dasein, como teve a história da filosofia desde Descartes. De Descartes a todos os filósofos contemporâneos antes do Heidegger, né? E até depois dele também. Então, o Dasein não tem essa subsistência. O Dasein ele é tão somente um poder ser. Um ser por ser. Um ser por ser o quê? Própria ou impropriamente. E aí ele tem uma certa escolha. Porque impróprio todo mundo é. Impróprio nós somos a maior parte do tempo. Por que impróprio? Porque somos constituídos por um mundo de sentido já impróprio. Então, não tem como não ser essa impropriedade. Tá? O que é impropriedade em Heidegger? Né? Muita gente traduz por inautenticidade. Eu não gosto desse negócio de impropriedade porque você está desapropriado ao mundo de sentido que te constitui. E esse mundo de sentido já é sempre
impessoal. Ou seja, ele não tem profundidade com nada, né? Não tem tempo de espera com nada, né? Ele é absolutamente produção, né? E o que o Heidegger vai dizer na segunda parte desse tempo é falar da questão da disposição fundamental da angústia, tá? A disposição fundamental da angústia, ela é, em Heidegger, a nossa salvação, ao contrário de toda a história da psicanálise, né? Que vai dizer que a angústia tem que ser lidida, em Heidegger não, ela tem que ser ouvida e abraçada, tá? Porque a angústia é que vai nos possibilitar a apropriação do nosso próprio ser, tá? A desapropriação do impessoal. Porque enquanto somos jogados, lançados no mundo de sentido impessoal, banal, superficial, que é o nosso, inclusive as artes estão sugadas por isso, é muito raro você ver a gente capaz de ver, né, alguma coisa fora dessa impessoalidade. E o que o Heidegger fala é o seguinte, que você, através dessa disposição da angústia, que traz você a pensar assim, pô, mas será que isso está valendo? Será que isso é... Será que eu tenho que ser tão impessoal, né? Tanto com ente que não tem a forma do meu ser, quanto ente na minha curadoria, na minha cura, na cura que o Heidegger chama de Sorge, né? Enquanto o Dasein. Vamos lá. O Dasein, enquanto fenômeno de compreensão, ele é já sempre temporal, porque ele é sempre projeção em vista do seu poder ser que não está dado. Ele tem que se projetar o tempo todo para ser, né? Ele não tem nada dado para ele. Enquanto projeção para o seu poder ser, ele já é sempre mundo de significação. O mundo de significação que ele nasce e ele se torna, é já sempre impessoal, tá? O Dasein, justamente por não ser nada de coisa alguma, ou seja, ser só uma inefabilidade tendo que ser continuamente no mundo, enquanto mundo, ele já lhe atravessa a disposição fundamental da angústia. Então, a disposição fundamental da angústia ela é estrutural tal qual a temporalidade. Em Heidegger, essa disposição ela não tem como você lidi-la. Tá? Ela, justamente pela nossa falta de subsistência, pela nossa falta de concretude, porque se nós somos apenas um fenômeno de compreensão de linguagem, bota a mão na compreensão na linguagem, a gente não tem nada, né? Eu posso dizer 500 mil verdades que não faz sentido nenhum para um ente que não tem a minha forma do ser, né? Então, a gente é só linguagem e compreensão do que é, tá? Enquanto isso, enquanto linguagem e compreensão do ser, eu já sou sempre o quê? A significação do meu mundo, né? Já sou sempre apropriada pelo meu mundo de significação no qual eu nasço, tá? Meu ser já está sempre apropriado ali, por ser mundo e linguagem. Então, enquanto mundo e linguagem, eu já sou sempre o quê? Ocupação e assistência. Ocupação é o quê? Eu sou já sempre, na lida cotidiana, em vista do meu próprio ser, ocupada, certo? Eu estou sempre ocupada. Estou ocupada no algo, ocupada abrindo o computador, estou ocupada em dormir, estou ocupada... Eu estou sempre ocupada. Não existe... Para o Dasein não há nada fora da ocupação. Até na desocupação, ele se ocupa com a desocupação. Tá? Então, o Dasein é um ser ocupado. Traduzem por preocupação, eu acho muito ruim essa tradução. Eu traduzo por ocupado. Ocupado com o ente que tem a forma do ser dele, que é o outro Dasein, e com o ente que não tem a forma do ser dele, que é os entes da tecne, né, da técnica, e os entes da natureza. Tá? Então, o Dasein, ele é ocupado já enquanto mundo de significação, com utensílios, com a natureza e com o Dasein, já totalmente tudo significado para ele. Já está tudo significado e dado. Tá? Então, a isso Heidegger chama de impessoal. Tá? A desapropriação do meu ser já imediata e regularmente, porque isso não é uma questão de escolha, todo Dasein já está imediata e regularmente desapropriado do seu ser para o impessoal, porque isso é o que constitui o seu ser, é a significação enquanto mundo de sentido, no qual ele nasce. Ele já sempre está projetivo em cima dessa significação, por isso que ele está desapropriado do seu ser, e o que traria ele a sua disposição própria, né, a sua propriedade do seu ser, né, se apropriar do seu ser frente a esse mundo no qual ele existe, que ele perpetua impessoal, seria a disposição da angústia. Eu quero falar a disposição fundamental da angústia. Que ela se manifesta primeiro porque meu ser não está dado, como eu percebo o ser do cachorro, por exemplo, o ser da árvore, dado. Ele não tem que se projetar para nada, além do mundo ali de comer, tá?
Nós não, nós temos uma complexidade gigantesca de projeção. Então, o Dasein já é sempre mundo, já é sempre impessoal. É isso que eu queria falar, da angústia. E a disposição, assim, a angústia, ela é por conta dessa privação de um si subsistente, de um ser subsistente, que nós não temos, porque o Heidegger verificou que a gente é só projeção em vista do nosso poder ser. Projeção já sempre o quê? Tendo que ser própria e imprópria no mundo, né? Porque a gente é impróprio ou impróprio. Essa é a base da sustentação ocupada do Dasein. O Dasein se ocupa própria e impropriamente, tanto com o ente que tem a forma de ser dele, quanto com o ente que não tem a forma de ser dele. Ele é só ocupação própria ou imprópria, 90% das vezes imprópria. Justamente não é porque ele quer, porque ele é o mundo que lhe constitui, que já é totalmente impessoal e impróprio. Tá? Então, a disposição fundamental do Augusto, enquanto tendo fundamento nessa não subsistência do ser do Dasein, tendo seu fundamento no ser para a morte, que o Heidegger vai dizer que é a singularização do Dasein, né, frente à sua própria finitude, né, é ela que traria, ela seria uma certa salvação do nosso ser, né, ela que traria o Dasein a uma certa propriedade para fora do impessoal, tá? Para fora da significação impessoal e genérica e banal acerca dos entes, né, do seu mundo, né? Então, eu estou fazendo um resumão desse tempo, que é quase impossível fazer, mas eu estou fazendo um resumão, assim, para vocês entenderem onde está fundada os êxtases da temporalidade. Né? A temporalidade, ela está fundada, ela se funda onde? Ela se funda na não subsistência do ser do Dasein, que também produz a disposição fundamental da angústia. Tá? A não subsistência, porque como o meu ser não está dado, como está dado de uma árvore, eu preciso me projetar para ser. Por isso que Heidegger diz, todo ente é, menos o Dasein. Dasein não é. Dasein tem que ser. Dasein é caminho só, até a morte dele. Tá? Então, uma mega introdução aqui para a gente continuar aqui um pouquinho do texto. Tá? Então, então, o Dasein, ele é mundo de sentido. Tá? Vou falar aqui, né? E por que mundo? Porque enquanto estrutura de lançamento, já lançado no mundo, o Dasein já tem que compreender na compreensão do mundo no qual ele emerge. Ele já é essa compreensão. Tá? Isso quer dizer que ele se compreende antes de qualquer predicação. Vamos lá. Eu falei isso aqui, né? Eu acho. A questão do homem não é antropológica, mas uma questão histórico-metafísica. Histórico-metafísica por quê? Porque eu preciso entender o meu mundo de sentido. Meu mundo de sentido só pode ser o quê? Histórico. Tá? Histórico enquanto o quê? Enquanto metafísico. Por que metafísico? Porque imposto enquanto verdade universal. Imposto enquanto verdade universal e atemporal para a totalidade do ente, seja ele Dasein, seja ele não Dasein. Tá? Então, só o homem, Heidegger diz aqui, ó, só o homem é histórico, como aquele ente que, exposto ao ente na totalidade, se libera para o cerne da necessidade da confrontação com esse ente. O cerne da necessidade é o seu poder ser. Ele é mundo frente à terra, que também já é linguagem, né? Mas frente à terra que é a fechada, né? A natureza, entre aspas, que é a physis, né? Que é a fechada. Então, o Dasein, ele descobre, ele desvela a physis, né? O Dasein não, o mundo, né? A significação. Ela descobre, ela é essa confrontação com o ente que não tem linguagem, tá? Essa confrontação é que gerou todas as filosofias, né? A filosofia da representação, por exemplo, é fundada absolutamente nisso, porque se o ente não tem linguagem, eu só posso dizer o quê? Que ele é o que eu represento dele. Né? Que é a filosofia da representação da modernidade. Tá? Assim, o onde se dá quando a pessoa do sendo singular, do Dasein singular, né? Tá. Acho que eu já falei isso aqui também. Não sei se foi aqui. Um tal mundo constituído, né? Um mundo de sentido constituído de existência em lida se manifesta como contexto significativo aberto à possibilidade da continuidade da ocorrência do ser transitivo que eu sou. Tá? Enquanto o quê? Enquanto ser no mundo. Então, o Dasein é sempre transitividade, enquanto mundo. Sempre aberto. Por que aberto? Sempre em projeção. Tá? Os Dasein não é um ente fechado. Os animais, de certa forma,
os animais e os outros entes da natureza são fechados à compreensão, tá? Não a compreensão, mas a compreensão do ser, a linguagem, fala, tá? Não posso dizer que outros entes não têm compreensão, mas não enquanto fala, tá? Não na complexidade da fala. Tá? Mundo é fundamentalmente significação histórico circunscrita acerca do ente e não um espaço físico subsistente que contém coisas subsistentes. O mundo não é planeta, tá? Sentido é referenciamento, o que faz sentido é aquilo com o qual me referencio. Assim, o ser fático do Dasein deve sempre se encontrar situado, isto é, orientado na sua própria abertura, no seu próprio mundo sentido. Tá? Situado quer dizer o quê? Estou aqui situado nesta sala, por exemplo, eu sei a conformidade e o referenciamento de cada ente, para que se forme o sentido de sala. Então, assim, o meu mundo de sentido que dá a possibilidade de eu me mover nessa sala aqui. Tá? Estar na situação é estar orientado em um âmbito. Ok, vamos lá. Tá. Vamos lá. Se sua forma necessária determina a abertura constitutiva do compreender, enquanto uma abertura disposta por esse ou aquele modo de concernência possibilitado pelo mundo aberto. Então, o Dasein já é sempre disposto. Ele é tendencioso. Ele já está sempre disposto enquanto compreensão. A compreensão, ela dispõe o Dasein. Tá? Então, a disposição, que o Heidegger chama de Stimmung, ela não é uma disposição estou feliz, estou triste, não é isso. Tá? A significação do meu mundo de sentido já dispõe o meu ser. Tá? Por exemplo, a disposição do tédio, que se tornou uma disposição profunda, né? Não é uma disposição fundamental, estrutural, mas é uma disposição profunda no nosso mundo de sentido. Tá? Ela é uma disposição disposta pelo meu mundo de sentido. Isso você vai fazer, quando você fala assim, disposição de humor, não é disposição de humor. Essa disposição do tédio, nessa filosofia, né, ela dispõe a minha forma de escolher, a minha forma de fazer as coisas. Tá? E ela é profunda, porque ela está enraizada na historicidade do meu mundo enquanto entediante, né? Enquanto pobre de significação. Né? A disposição é a configuração de uma perspectiva histórico circunscrita resultante da estrutura referencial do Dasein, em vista da sua lida. Então, tudo é em vista da minha lida. Tá? Tudo é em vista do meu poder ser, que não está dado. Então, isso é fundamental para ficar entendido em Heidegger. Heidegger nunca, jamais tem uma subsistência para o ser do Dasein, como tem toda outra filosofia antes dele. Ou para o ser dos entes, né, na natureza, etc. Tá? O Dasein, ele é só ser enquanto tempo, ele é só temporalidade da verdade. E a verdade é só intramundana. Tá? Ela não é nunca infinita, ela não é nunca universal, ela não é nunca global, ela nunca é eterna. Tá? A verdade, ela é finita, circunscrita ao mundo de significação. Tá? Aí muita gente da decolonialidade, né, poderia ter esse diálogo com Heidegger, né, mas eu acho que eu nunca vi isso, esse diálogo do pensamento decolonial, né, com essa filosofia do Heidegger de mundo. Gostaria de ver mais sobre isso, mas eu nunca vejo. Portanto, a disposição é a configuração das perspectivas que o Dasein, enquanto mundo, manifesta. São as perspectivas das significações que se manifestam enquanto eu mesma. Tá? Então, isso me dá perspectivas da realidade, ou seja, da totalidade, em que me dispõe para ela. Tá? O que Heidegger quer dizer é que a abertura, a compreensão, não se dá neutra. A abertura, ou seja, a compreensão, que é o mais fundamental na estrutura da Dasein, que é a própria estrutura da Dasein, né, já se manifesta sob uma forma histórica, perspectiva histórica, que pode se abrir de várias formas no interior dessa perspectiva. Tá? Toda reportação facultada entre existir e o ente concreto, ou seja, entre Dasein e ente, se desdobra sobre esta ou aquela interpretação, e isto sob domínio de uma disposição, a qual é sempre a forma prévia do situamento do Dasein, ou do existir, na abertura do seu próprio compreender. Tá? Então, o Dasein é sempre já disposto
na sua compreensão. Ele pode entender, ele pode não querer entender nada. A gente pode querer fechar a compreensão tudo, assim. Não quero entender nada, eu quero um estabelecido oficial, eu quero tudo que é oficial mesmo, não quero entender, não quero perguntar sobre nada, não quero nada. Não importa, você já está sob uma disposição, que é a disposição da dogmática, né? Que é a disposição de não querer saber nada. Já está sob uma disposição da compreensão. Então, a compreensão jamais ela é neutra, como pretende, por exemplo, a lógica. A lógica também já é uma disposição em Heidegger, do pensamento. O cálculo com a totalidade do ente, né? O puro cálculo, também já é uma disposição do mundo histórico que a gente é na nossa curadoria, né? Na nossa ocupação. Tá? Heidegger ensina que essas duas disposições fundamentais são a angústia e o medo. A angústia deriva da abertura estrutural originária, que ao apresentar o existir para si mesmo enquanto uma estrutura referencial em vista do seu próprio poder ser, o que quer dizer isso? A angústia, ela se manifesta o quê? Na medida em que eu sei sem saber, porque eu sei sem refletir, é um saber pré-ontológico, que é o que Heidegger chama de pré-ontológico, quer dizer, o pré-temático, pré-reflexivo, mas eu sei que eu tenho que ser. Tá? Eu tenho que ser nas possibilidades do meu mundo. Eu sei que eu tenho que ser o tempo todo. Então, isso já gera essa... É o que fala aqui, ó, sempre... Mas veja, a angústia devido à própria abertura estrutural originária, qual é? A abertura estrutural originária? A projeção compreensiva sobre o ente em vista da minha possibilidade de ser factícia na lida cotidiana. Tá? Que ao apresentar o existir para si mesmo enquanto uma estrutura referencial em vista do seu poder ser, ou seja, ao apresentá-lo para si pré-tematicamente, ou seja, sem reflexão alguma, enquanto pura possibilidade, nada dado, nada concreto, tá? Já lhe anuncia a presença de um nada, insondável, implícito e permanente no seu ser. E em cada ocorrência ser concretizada pelo compreender. Porque cada ocorrência é uma projeção, e a projeção é escuro. Tá? O problema da angústia é precisamente que essa exposição já apresenta de forma imediata o existir transitivo para ele mesmo, não como algo dado subsistente, mas precisamente como nada de coisa alguma. Tá? Já apresenta a gente vê subsistência no outro ente. Né? No ente que não tem a forma do centro das áreas, mas a gente não consegue ver na gente, por mais que a gente tente. Ah, eu sou assim, não. A gente não é. A gente, justamente por ser projeção futura escura, a gente pode mudar. Né? O gato não pode mudar. O gato vai ser gato daqui a 100 mil anos. Tá? O Dasein é transitoriedade. Porque o Dasein é pura projeção compreensível em vista do seu poder ser. Ele não tem subsistência alguma como tem o gato. Tá? O problema da angústia é precisamente que essa exposição já apresenta de forma imediata o existir transitivo para ele mesmo, não como um dado subsistente, mas precisamente como nada de coisa alguma. Heidegger ensina que é nesse nada de subsistência em que a existência toma o conhecimento pré-ontológico, né, de si mesmo, enquanto uma pura transitividade que se fixa a disposição fundamental da angústia. A angústia, portanto, enquanto estrutural, não é nada para ser resolvido ou evadido, nem poderia. É algo para ser aprendido. Tá? Então, Heidegger ele vai bater de frente com Lacan, com Freud, com todo mundo. Inclusive, corresponderam, né? O Lacan e o Heidegger. Ele vai bater de frente porque ele vai dizer não tem essa questão de elidir a angústia. Tá? A angústia ela é, inclusive, a nossa salvação, porque ela é o que nos dá um desconforto no impessoal. Ela é o que promove esse desconforto, né, no nosso impessoal. Tá? Porque ela singulariza o Dasein na sua própria finitude, ela singulariza o Dasein na sua própria compreensão da sua inefabilidade, ou seja, da sua nada de coisa alguma. Tá? Então, quer dizer o quê? Que verdades que se dizem absolutas e tão concretas e tão pesadas não tem peso nenhum, segundo essa filosofia. Né? Tem peso porque eu tenho que corresponder ao meu mundo no sentido, tem, mas estruturalmente não. Né? O Marx dizia tudo que é sólido se desmancha no ar. Né? Então, a absolutização da verdade, ou seja, a universalização da verdade, ela dá um peso para a verdade, ou seja, dá um peso, bota a mão na verdade. Dá um peso que não existe. Tá? É claro que cada mundo vai ter a verdade que você tem que corresponder a essas possibilidades, mas só da verdade ser finita, a mundo de sentido, já dá a ela o quê? A liberdade. Já dá ao ser, ao que é o sentido de liberdade. Ser enquanto ser é ser enquanto liberdade.
não é mais o ser universal acerca dos entes, como pretende a metafísica. O ser, enquanto ser ele mesmo, é um nada de coisa alguma, ou seja, um nada de forma universal alguma. Ele é a pura possibilitação de possibilidade, possibilitação de mundo, de significação, que a cada vez vai ser diferente. Tá? A constituição do Dasein, que o permite ser apenas um nada subsistente, pois se determina a cada vez, manifesta seu ser como uma possibilidade sempre finita interior ao mundo. Interior ao mundo não, tá, gente? Eu vou corrigir isso. Enquanto mundo. Porque parece que tem um mundo aí pairando, eu estou interior a ele. Não, eu não sou interior a nada. Eu sou esse mundo. Tá? O poder ser, ou seja, o Dasein enquanto poder ser, enquanto ter que ser continuamente, né, fático, é ele mesmo a possibilidade da falta de determinação fechada, concluída, falta de subsistência. É isso que eles chamam de Schuldner, lá na segunda parte de Ser e Teu. Eu devo o meu ser. Eu sou devedora do meu próprio ser. Por que eu sou devedora do meu próprio ser? Porque eu sou devedora da propriedade do meu próprio ser. Porque o meu ser já está sempre impróprio, perdido enquanto mundo e sentido. Impessoal enquanto mundo e sentido. Tá? E o ser devedor é o ser do existir sempre no seu ser, é da falta de subsistência. Porque se fosse subsistente, eu já seria o ser próprio. Né? O cachorro ele tem um ser próprio dele. Né? Independente se ele vai daqui ou há 10 mil anos atrás, ele tem um ser dele. Apropriado. Apropriado quer dizer o quê? É o ser do cachorro. É o cachorro mesmo. Né? O ser do cavalo, o cavalo mesmo. O Dasein não, ele não tem. O Dasein ele é totalmente desapropriado do seu ser. Justamente porque a linguagem não é ele. A linguagem é o mundo, é ele também, mas é o mundo de sentido que já estava aí antes dele. Ele é apropriado a essa linguagem. Tá? Por que ele é apropriado a essa linguagem? Porque ele não tem nada de subsistência, como tem o ser do cavalo. Na analítica existencial do Heidegger, em Ser e Tempo, a angústia posta desde a compreensão pré-temática da finitude e do nada subsistente do ser do Dasein, isto é, na verificação tácita, estrutural, da projeção, de eu ter que ser continuamente. Verificação tácita e estrutural. Para Heidegger, todos nós sabemos disso. Só que a gente nunca reflete sobre isso, a gente nunca pensa isso. Tá? Mas isso é estrutura. A estrutura já está sempre aí. Então, é essa a diferença da compreensão para a compreensividade em Heidegger. A compreensividade, que é a estrutura mesmo da compreensão, são todos esses momentos se manifestando simultaneamente, sendo que a gente, enquanto compreensão, já sabe, mas não sabe. Tá? Sabe, mas não sabe. Sabe porque é estrutural. Não sabe porque não quer pensar, foge, inclusive, de pensar nisso. Tá? Então, o nosso ser estrutural ele já é sempre fático. É o que o Heidegger chama de existencial. O nosso ser existencial é sempre já próprio. Já é uma estrutura própria. Só que, faticamente, ou seja, no meu desdobramento cotidiano, eu já sou sempre o quê? Enquanto linguagem, enquanto mundo impessoal, imprópria, na minha curadoria, na cura. Na cura quer dizer curadoria, tá? Não é cura de ninguém, não. É ocupação. Então, isso lança o Dasein de modo a ter o seu existir sempre para dar conta, tendo o seu existir entregue a si para realizar. É esta compreensão do que o meu existir está entregue à minha própria possibilidade que me coloca na compreensão tácita do que Heidegger pôde sintetizar nesse esquema ser-se adiante. Sirvorweg, que ele chama. É ser sempre antecipando as possibilidades para que eu possa ser. Então, ser sempre futuro. Ele diz no Seminário do Zolicon que tudo começa pelo futuro. Tá? Tudo começa pelo futuro, justamente porque o Dasein é só a projeção contínua em vista do seu poder ser. Tá? O si tem o sentido de completude. Né? O si, seu si está sempre adiante, o seu si nunca está em si. O Dasein nunca é em si. O si do Dasein está na frente dele, porque ele tem que ser. É como se fosse aqueles cachorros que você bota um negócio aqui, ele tem que correr na corrida, a gente é assim, até a morte. Tá? O nosso si está aqui tendo que ser continuamente próprio, né? Ou impróprio. E a gente nunca está dado, a gente está sempre projetado para esse poder, para esse ser ter que ser na facticidade. Tá? O que é constantemente buscado, justamente por sua falta, por sua inefabilidade. Heidegger diz, abre aspas, nada pode faltar essencialmente à existência, não porque esta esteja perfeita, mas porque o seu caráter do ser permanece enchido de toda subsistência. Então, não pode faltar subsistência para mim se eu nunca tive subsistência. Tá?
Então, não é um faltar no sentido de falta subsistência, como se eu já tivesse experimentado subsistência para que ela faça falta. Tá? É na compreensão fática, debruçada sobre o ente impessoal, que eu entendo a subsistência do outro ente e me penso como subsistente, mas jamais eu sou subsistente. Aí o palavrão dele. O ser se adiante, né? O ser projetivo, enquanto ser no mundo, ou seja, enquanto ser mundo, junto ao ente tramandano encontrado, isso é o esquema existencial cuidado por Heidegger, né? Ser se adiante já em um mundo enquanto ser junto ao ente intramundano encontrado. Intramundano quer dizer o quê? Mundiformizado pelo mundo. Ou seja, todo ente é mundo de significação. Tá? O ente ele não tem uma verdade absoluta, uma verdade universal. Ele só tem a verdade enquanto mundo de significação. O computador não faz o menor sentido para os indígenas daquela ilha de Sentinela, lá na Índia, que são, acho que, os mais isolados do mundo. O menor sentido. Tá? Então, a verdade universal de toda a totalidade do ente não existe. Tá? Então, o Dasein, ele é mundo, ele é o ente, todo o que chamamos objetos, né? Que o objeto já traz uma significação, uma certa significação universal acerca do ente, né? São sempre já o quê? Objetos intramundanos. Sempre já intramundano, tá? Não tem subsistência para o ente. Muito menos para o ser do Dasein. E isso configura a totalidade do ser do Dasein enquanto cura. O que eu estava falando para vocês aqui, a curadoria. Sorge, que eu lhe chamo, tá? Curadoria nada mais é do que isso tudo aí enquanto ocupação. Eu sou já sempre ocupada, tá? A cura ou a curadoria é o modo do ser o mundo e a angústia é uma ocorrência da cura enquanto compreensão do ser. Por quê? Porque nós sempre já somos ocupados, tá? E nós sempre já somos ocupados em vista do nosso poder ser, que não está dado. Isso já fundamenta a disposição da angústia. A finitude já me atravessa enquanto fenômeno de compreensão desde que eu me entendo por gente, ou seja, desde a infância. Tá? Não atravessa um animal. O animal ele tem disposição do medo, mas não da angústia. O medo, ele pode, no momento da morte dele, ele vai saber e vai correr. Agora, a compreensão da finitude não atravessa o ser dele como atravessa o nosso, porque somos justamente um fenômeno de compreensão, e ele não. Tá? Nós somos um fenômeno de compreensão e de linguagem. Tá? Enquanto linguagem, né? Não compreensão, porque compreensão eles também podem ser, mas enquanto linguagem, enquanto fala, somos nós. Né? Nós não podemos não ser isso. Isso não é uma faculdade, porque nós não podemos não ser isso. Entendeu? O passarinho ele vai pousar aqui, ele vai pousar na mesa. Ele não vai pousar na mesa. Né? E, no entanto, e nem vai pousar no copo. E, no entanto, eu não posso olhar para esse ente e não falar copo. Então, eu tenho um filtro, que é estrutural, que é o filtro da linguagem. Isso muda tudo. Né? O Harry costuma dizer que de um homem para um animal, o abismo é maior do que de um animal para uma pedra. Né? O abismo da forma do ser, né? do ente que nós somos e do outro ente que não tem a forma do nosso ser. Tá? Então, o Dasein é enquanto ocupação e assistência. Assistência porque ele usa um termo diferente para o Dasein, para a ocupação com o Dasein, do que a ocupação com o ente que não tem a forma do Dasein. Ele chama de assistência. Por que assistência? Porque não é assistência social, não, tá, gente? Assistência social é uma coisa bem derivada disso. Assistência no sentido de que o Dasein não pode não ser coexistência. Tá? Alguém fez esse óculos para mim, alguém fez esse prédio para mim, alguém fez essa luz para mim. Eu não sei quem são. O Dasein, ele enquanto ocupação, sempre já assistência ao outro Dasein. Isso é estrutural. Tá? Ele não escolhe ser assistente ou não. Você escolhe fazer assistência social, assistir alguém que está precisando ou não. Agora, enquanto estrutura, você não escolhe. Tá? Você sempre já é ocupado com o outro Dasein, independente se você queira ou não. Então, isso é a estrutura do Dasein. E você sempre já é ocupado com o ente, independente se você queira ou não. Ocupado com o ente que não tem a forma do seu ser. Tá? Vendo televisão, dormindo, sonhando, você está ocupado com o ente. Então, não há algo separado da autocura. Se o Dasein é tão somente estruturalmente assistência e ocupação, ou seja, sempre fora, né? Já estou sempre me autocuidando na ocupação com outro ente e na assistência com outro Dasein, uma vez que a minha estrutura do ser não é nada além de ocupação e assistência. O que Heidegger quer dizer com isso?
Ele quer dizer que não existe esse cuidado de si, primeiro. Tá? Isso para Heidegger é um nonsense. Porque como que você pode cuidar de si se você é só ocupação? Você só pode cuidar de si ocupado, certo? Ocupado com entes, que não tem a forma. Tudo bem, quero me isolar de Dasein. Mas eu vou me ocupar com entes que não tem a forma do meu ser. Já sou ocupação. Ou seja, a minha autoindividuação não pode ser absoluta nunca. Eu tenho que me ocupar para que eu faça esse auto-individuação minha, auto-cuidado. Tá? Eu tenho que me ocupar tanto com um ente que não tem a forma de você, como outro ente, porque eu tenho que descer para comprar um pão. Então, eu tenho que me ocupar com outro design também. Tá? Então, é nessa ocupação com o outro design, com o ente que não tem a forma de você, é isso que dá a propriedade do meu ser. Não é o fazer o autocuidado isolado de mim. Tá? Justamente porque isso é estrutura, não é porque ser bonzinho, não, tá, gente? O Heidegger não fez uma ética de como ser bom. Ele está dizendo que a estrutura do design é essa. É na minha ocupação própria com o ente que não tem a forma do meu ser. E na ocupação própria com o design, porque isso é estrutura, é isso que me faz um design próprio. Tá? E não eu fazer autocuidar de mim e depois cuidar dos outros. Tá? Como é toda a fundamentação da autoajuda, etc. Né? Então, isso é importante compreender, porque na perspectiva do sujeito, o existir enquanto subsistente cuida de si antes e depois ele assiste o outro e se ocupa com as coisas, ou vice-versa. Como se houvessem três momentos estanques, distintos e subsistentes por si. Eu cuido de mim, depois cuido dos outros e das coisas. Mas o ser projetivo, o ser seja aparecendo como uma falta, já determina de partida o existir não como subsistência, que interage com outras subsistências, mas integralmente pela ocupação. Então, eu sou integralmente ocupada. É a minha propriedade, a minha ocupação que vai determinar o meu cuidado da minha pessoa. Tá? Interage com o suficiente. E sim, o determina integralmente pela ocupação, pelo seu ser enquanto líder. Todavia, a projeção para poder ser ele próprio é imediata e regularmente entregue à disponibilidade do mundo de sentido impessoal e genérico. Ou seja, do sentido estabelecido e genérico acerca do todo. Né? E o poder ser se torna não poder ser livre, mas determinado pela publicidade. Tá? Esse é um termo que o Heidegger usa em Ser e Tempo. A publicidade não é propaganda de televisão, tá? A publicidade ela é o sentido público, o sentido convencionado, a significação convencionada acerca do ente na totalidade que determina o meu ser. Por que determina o meu ser? Porque eu vou fazer escolhas baseadas nessa significação pública acerca do ente. Então, determina minhas escolhas, determina o meu tempo. Então, se determina o meu ser e meu tempo, me determina inteira. Tá? E justamente a disposição fundamental da angústia, que singulariza o Dasein, né, é ela que dá um desconforto nesse mundo público. E dá a possibilidade de um certo desconforto do Dasein. Nessa publicidade da significação, nessa generalidade superficial e pessoal da significação da linguagem. Tá? O que quer dizer genérico superficial? Quer dizer aquilo que é pueril, aquilo que não se detém em nada. Né? O pueril, ele pula o tempo todo na novidade. Né? É isso que é a nossa existência hoje no mundo de hoje, né? De todos nós. Né? O próprio é o tempo que você fica no ser daquilo. Né? É o tempo de curadoria que você dedica àquilo. Né? Então, a gente, informação, a gente cada vez menos tem isso, né? Ou tem isso por um único fito de que não é justamente a detenção naquele ente, propriamente. É só o fito do capital, que é o sistema que a gente vive, né? Então, é por isso que, no meu entender, a gente enche os consultórios psiquiátricos, né? Porque não dá para entender nada, né? Dessa nossa vida. Então, mas o ser subsistente, todavia, a projeção para poder ser ele próprio é imediata e regularmente entregue à disponibilidade do mundo impessoal genérico pela publicidade. Nesses termos, o si adiante, ou ser projetivo, né, a compreensão e projeção, ganha sua determinação fática cadente na publicidade enquanto eu mesma impessoal. Então, eu sou sempre assim. Tá? 99% do tempo, e o Heidegger também era assim. Ele viu isso nele, não está falando do outro. Né? Então, a gente é totalmente essa significação impessoal enquanto fenômeno de linguagem coexistente, estruturalmente coexistente, enquanto mundo, eu já sou a coexistência do meu mundo no sentido que, em grande maioria, é impessoal. Tá?
Da mesma forma que a fuga frente a essa angústia, a esse desconforto, né? É nesse desconforto que nascem as grandes artes, os grandes artistas, é nesse desconforto com o pessoal que nasce a grande poesia, que nasce tudo que pode nos orientar melhor, né? Na existência. Né? Sem esse desconforto não tem produção cultural, tá? Que é o que a gente mais vê por aí. Mas não tem arte, não tem aquilo que fala da universalidade do inefável, né? Que seria. A gente não tem mais, muito dificilmente. Então, a gente é na fuga frente à disposição da angústia, essa fuga que denuncia a marcha do poder ser do seu nada para o seu nada. Essa fuga do Dasein constante, inclusive a questão histórica de uma verdade universal, metafísica, uma forma universal para a verdade, também para Heidegger é uma fuga, né? Da inefabilidade do ser, da inefabilidade do que é, da inefabilidade do ser do Dasein. Uma vez que Dasein, Heidegger diz, abre aspas, que Dasein quer dizer estar suspenso no nada, fecha aspas. Na marcha do possível na impessoalidade, ou seja, na marcha da compreensão, em marcha, em vista do seu poder ser fático, na impessoalidade da significação, isto é, no mundo, vê-se a projeção permanente do Dasein que o determina, tá? Ou seja, vê-se a fuga permanente do Dasein para o impessoal, ou seja, para o convencionado, para o estabelecido, né? Eu não quero questionar nada, ainda mais com o mundo de produção, de trabalho, de produção, é mesmo que a gente não quer nada com nada, né? E a gente tende a adoecer espiritualmente, né? Porque a nossa compreensão, ela enquanto linguagem, ela é em marcha para a sua propriedade, ou seja, a propriedade singular do seu ser. Se eu sou o tempo todo engolida pela significação do mundo, né? Eu estou indo contra essa marcha, né? Eu estou indo contra a marcha da propriedade, pelo menos com essa filosofia, né? Essa filosofia ela vai dizer que a propriedade do Dasein ela se dá justamente nessa confronto, né, com ele mesmo enquanto significação banal acerca da totalidade, tá? Heidegger diz, abre aspas, a cotidianidade caracteriza a temporalidade do Dasein. É inerente à cotidianidade certa medianidade do Dasein, o impessoal, em que se mantêm cobertas a singularidade e a possível propriedade do Dasein. Tá? Justamente porque ele é totalmente determinado enquanto mundo, porque já é o mundo no sentido histórico que ele nasce, e esse mundo no sentido histórico já é sempre impessoal, estabelecido a verdade já está aí, dada, não preciso questionar, né? Não preciso trazer isso para repensar, né? Então, a temporalidade ela é o caráter necessário da projeção existencial da compreensão. Porque o caráter necessário da projeção existencial da compreensão, da projeção estrutural. Estrutura. A compreensão é estruturalmente tempo. Tá? Justamente porque ela é projeção sobre o que vem sendo sentido. O que faz esse óculos ser um óculos, gente? A projeção, o que faz o ser dele está em uso aqui enquanto o ser dele. Tá? Por quê? Porque eu peguei ele para usar para botar para me enxergar melhor. Né? Então, esse é o ser do óculos. É para enxergar melhor. Né? É claro que eu posso pegar ele, tirar ele, fazer ele uma subsistência e tirar características objetivas dele, né? Não sei. Ou me perguntar como o sujeito consegue representar esse ente óculos, né? Posso fazer isso, torná-lo um subsistente. Mas o ser dele já está sendo plenamente usado aqui enquanto o para dele, o ser para dele. Tá? Então, o Dasein, ele é só essa necessidade de ser faticamente em vista da sua facilidade, porque o ser dele não está dado. Tudo isso, assim que eu ia falar do óculos. O óculos, eu só posso ver isso aqui enquanto óculos, tá? Só o Dasein vê isso, enquanto óculos. Eu só posso ver isso aqui enquanto óculos, porque eu me projetei para ele, futuro, em vista da minha possibilidade de enxergar, uma possibilidade fática do meu mundo, sobre o que vem de significação me dizendo que isso aqui é um óculos. Então, o presente, ele é a posteriori. O tempo presente, ele não é o primeiro. O tempo presente é o a posteriori. Ele é o produto, o fenômeno... eu odeio essa palavra efeito, mas não é o efeito, mas é um fenômeno... é o produto, pode-se dizer assim, de futuro e passado. Ou seja, é o produto da minha projeção
em vista do meu poder ser, ou seja, do futuro, em cima do que vem sendo, do que é acerca do que é esse óculos, que falando, por que o presente não é o primeiro, como toda a história da metafísica fez, né? O ente presente aqui, como eu consigo pensar esse ente. Eu jamais penso a temporalidade de compreensão. Porque o ente não faria sentido na projeção de um outro povo, de um outro mundo de sentido. Então, não tem o ente presente óculos em si. Não tem em si porque ele é mundiforme, ele tem a forma do meu mundo de sentido. Então, não tem um si universal para ele. Se eu for botar na tribo lá que eu falei da sentinela, que hoje é muito raro, mas se eu for botar, ele vai olhar isso aqui, vai bater, vai olhar, vai. Então, não tem o presente primeiro. Tá? A significação ela não é primeiro presente. Ela é primeiro histórica e projetiva. Então, ou seja, é futuro e passado, antes de ser presente. Tá? Então, assim, quando a gente fala, tem que viver no tempo presente, eu falo, cara, não é possível viver só no tempo presente, tá, gente? A gente fala muito isso, né? Viver no presente, eu falo, não, na verdade, não é possível. Né? Essa possibilidade, segundo a Heidegger, é impossível. Tá? Então, a gente é só realmente projeção futuro sobre o que vem sendo de significação que funda o presente. Tá? Então, a temporalidade é o caráter necessário da projeção existencial da compreensão, é anterior ao instituído, ou seja, ao que vem sendo de significação. Tá? Ela é anterior por quê? Por que ela é anterior, gente? De certa forma, não é anterior e não é. É em termos de uma analítica existencial para poder mostrar os momentos fenomenais da compreensão. Mas tudo é simultâneo, né? Mas é a projeção, né, sobre o que vem sendo de significação, ao instituído de significação que funda esse ente aqui, a possibilidade de eu ver cadeira enquanto cadeira. Tá? Então, ela é anterior ao instituído, ao lançamento do Dasein, no sentido de que todo instituído é tal porque houve uma projeção. E por que há uma projeção? Vai retrocedendo, essa é a fenomenologia, você vai retrocedendo até o mais fundamental. Porque o Dasein não está dado. Ele precisa ser o tempo todo. Tá? É por isso que tem projeção para o meu poder ser. Porque é a fenomenação de tempo de futuro. E o ser-se adiante, ou seja, a projeção, já contém, obviamente, uma determinação temporal. Heidegger ensina que a temporalidade se apresenta no fenômeno Entschlossenheit, que eu tento não traduzir, tá? Porque traduzem por decisão, como se fosse uma escolha, né, do Dasein. E eu acho que, para mim, como eu entender, não é uma escolha, isso para mim é estrutural do Dasein. Tá? É uma deliberação através da disposição da angústia sobre a sua interinidade e sobre a sua nada de coisa alguma. Tá? É uma deliberação que ela não é de uma escolha, ela é de uma escuta. De uma escuta do próprio ser. Tá? Da própria impropriedade do nosso ser, já sempre enquanto mundo. Então, ela é uma escuta. Tá? E essa escuta torna a compreensão deliberativa por referente ao quê? A sua finitude, a sua interinidade e o seu ter que ser contínuo. Isso se funda o quê? Enquanto angústia. Tá? A deliberação não teórica, tá? Não é nada de teoria. Teoria eu estou falando aqui para vocês, mas não é teoria. Não é porque o Heidegger está dizendo isso que isso vai acontecer. Tem muitos grandes artistas que você pode ver essa disposição, essa deliberação em grandes obras de arte, em grandes músicas, sei lá, né? Em grandes poesias. Você vê uma compreensão deliberada, né? Apropriada frente ao banal impessoal. Né? É só porque o precursar, tá? Então, eu traduzo por precursar. Isso aqui é muito mais complicado, tá, gente? Eu traduzo por precursar. Der Vorlaufend Entschlossenheit. É essa palavra que ele usa. Que é essa liberação através da disposição da angústia, que nos traria uma certa propriedade na temporização projetiva da nossa compreensão sobre os entes, na nossa ocupação. Tá? Esse precursar, ele precursa a nossa finitude, que a finitude é de cada um. Tá? Própria e propriamente. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós já sempre compreendemos essa finitude e já cursamos a existência com ela nos atravessando própria e propriamente, ou seja, virado de costas para ela ou virado de frente para ela.
que seria sustentar essa disposição fundamental da angústia. Tá? É aí que a questão do tempo se abre. Essa problemática se manifesta, portanto, como um retorno do pensamento à sua própria condição de quê? De pura possibilidade, que é pura projeção. Um retorno que se mostra necessário após a apresentação da condição de possibilidade da compreensão na lida, aprender o ser de todo enquanto ente, enquanto subsistência, em oposição à prioridade da temporalidade própria à estrutura existencial da compreensão. Então, a subsistência que a gente apreende no ente que não tem a forma do nosso ser, ela só é possível, essa subsistência, essa permanência, né, formal de algum ente, porque o fluxo temporal de compreensão está se fazendo. Então, primeiro é o movimento, depois a permanência. Tá? Tempo é movimento. Tá? Aí um comentador aqui diz, né, os entes são apresentados no seu ser enquanto presença, isso significa que eles são compreendidos por respeito a um determinado modo do tempo, o presente. Mas se o presente, o né, isso é copo, mas esse ézinho só é possível a partir da projeção, ou seja, do movimento temporal da compreensão em vista da minha possibilidade de ser que não está dada, que é por isso que eu me projeto. Tá? Mas o presente, se o presente, o perspectivado enquanto subsistente, for apenas um produto da estrutura temporal da compreensão. Heidegger diz, abre aspas, no invisível se oculta tudo que deve ser pensado no ser. Tá? E aqui um resuminho para a gente terminar, tá? E tentar entrar em tempo e ser, aula que vem, que vai ser difícil, mas vamos tentar. O ente é para a filosofia tudo que há, tá, gente? Tudo que tem configuração e tudo tem uma configuração, seja matéria ou ideal. Tá? Então, seja ela concreta que é à minha frente, tudo é ideia. Tá? Tudo é compreensão, tudo é linguagem. Tá? Ontologia é a ciência que lida com os questionamentos do ser desse ente, da totalidade do ente. Tá? O ser é pensado tradicionalmente como uma configuração última para o ente, ou seja, o ser metafísico, tá? Ou seja, a configuração última formal quer dizer o quê? Uma configuração universal, atemporal e absoluta para a verdade, ou para o ser. Tá? O ser seria, então, uma presentidade constante no ente. Vocês vão ver muito isso na obra do Heidegger, o Heidegger falando em presentidade constante, tá? Que é a forma do ser aprendido pela metafísica. Tá? Que é o mutável, seria uma presentidade constante, por exemplo, a usia aristotélica, o deus cristão medieval, o sujeito moderno. Né? É uma permanência universal e atemporal para a totalidade do ente. Tá? Então, a verdade é que não está mais no Deus cristão, a criação, a ponência do ente, mas agora está na representação do sujeito. Tá? Do sujeito enquanto forma universal para todos os povos, em toda a época do mundo, né? Enquanto metafísica. Tá? O digno de questão, então, seria pensar o que pode ter em si tal presentidade constante. Para Heidegger, isso não é aventado na história da filosofia. Todo grande pensador da história já sempre pensou o ser enquanto configuração última do ente, determinante do ente, enquanto a constância frente a todo o movimento. Não a constância, porque a constância existe, tá? Mas a constância enquanto constância universal e atemporal. Enquanto uma universalidade e uma atemporalidade para a verdade. Heidegger, então, pensa a estrutura da Dasein fenomenologicamente, ou seja, no seu cotidiano próprio, na sua forma mais própria de manifestação, enquanto compreensão, e vê com essa filosofia que a estrutura da compreensão é temporal, que o tempo não é algo externo à compreensão, que é sempre compreensão do ser, portanto. Tempo é a estrutura própria da compreensão do ser. Então o acontenimento, o entrelaçamento de ser e tempo é o que o Heidegger chama de acontecimento, tá, gente? Das Ereignis. Porque se você botar um ente para trás disso, por exemplo, todo o universo, né? Todo o universo, e nós, né? Que somos a compreensão temporal disso tudo, né? O movimento compreensão, porque todo o universo é movimentação, é movimento, é tempo se manifestando, né? Tempo e ser, porque é tempo e o que é, né? Tempo e o que é, tempo e o que é, né? O que entrelaça essas duas, o que movimenta o movimento, se eu quiser botar um Deus, eu vou botar um ente. Tá? Já tira o lugar da questão do ser enquanto ser. Tá? É o que o Heidegger chama de acontecimento.
É óbvio que está no âmbito do sagrado, mas o Heidegger não pode dar isso uma forma universal. Quem vai dar a forma universal aí são os povos, cada qual a sua forma. Tá? Mas o que está mas o que entrelaça ser e tempo, ele chama de acontecimento. Só para você já terem um pouco de noção do que o Heidegger quer com acontecimento. Então, você lê muita coisa de computador aí sobre o que é acontecimento, eu nunca li nada que falasse disso. Né? Só fala que acontecimento histórico, acontecimento não sei o que, é um acontecimento de história. Não, um acontecimento, antes de qualquer coisa, é o entrelaçamento de ser e tempo. É o que possibilita ser e tempo. Tá? Que é o fundamento da totalidade. Aí você pode dizer, mas aí não é universal? Sim, é um universal, é a infinitude da finitude. Né? Não tem lógica. Aqui não tem lógica. Né? E não é para ter mesmo, porque esse pensamento do Heidegger ele vai bater de frente contra o pensamento lógico, que é o pensamento calculativo. Ele vai bater de frente e vai dizer, não, aqui é a infinitude da finitude. Isso é universal. A infinitude de mundos circunscritos. Mas jamais uma configuração ôntica, ou seja, uma configuração fática, uma configuração de um mundo, no sentido que se pretende universal. Tá? Tempo é a estrutura própria da compreensão do ser, enquanto reiteração contínua de um sido, enquanto reiteração contínua de um sido em uma projeção, ou seja, de um que vem sendo na projeção, o ser é puro movimento, é puro tempo. A verdade é só tempo. Esse ezinho não está estático, não, ele é tempo. Ele é produto da minha projeção temporal. O que contradiria a história da tradição, que pensou o tempo como contado no movimento apenas, sem remeter isso à estrutura da Dasein. Daí a metafísica ser a verdade de fundo da história do Ocidente, uma vez que o conhecimento neste mundo de sentido sempre é o conhecimento do permanente, universal, frente ao mutável, de algo metafísico no físico, tá? Então é isso, gente. Busque sempre colaboração do diminuente, enquanto sempre uma permanência por cima, uma subsistência, tá? Eu não vou muito mais, não, porque é muita coisa mesmo, eu sei que e a gente fica. Até eu fico meio confusa, assim. Mas eu vou tentar. Eu ainda vou ter que falar muito de vocês aí, para vocês ainda da questão do tempo, para a gente chegar na questão do acontecimento. Tá bom, gente? Querem falar alguma coisa? Não Tô ouvindo nada. tá ruim para ouvir? Tô, mas tá ruim. Fala. Olha, na medida em que a gente pode ver o Dasein como poder ser, né, quanto necessidade de projeção no mundo, eu queria saber se há alguma possibilidade na leitura do Heidegger de um não ser, assim como o meon dos gregos antigos. Há um risco como tal? Sim, somos nós. Somos nós, porque o nosso ser. A gente não ser enquanto o ser metafísico, enquanto essa forma universal. Aí já não é. E a gente também é não ser porque a gente, a maior parte da vida, dessa filosofia, a maior parte das vezes a gente está desapropriado. Então, a gente, para Heidegger, só seria o ser mesmo, nosso, né, apropriado do nosso ser. Então, a gente, a maior parte da nossa vida, a gente é não ser. Né? Mas não no sentido platônico, né? Do não ser, do ser, ser a ideia frente ao ente concreto à minha frente. Tá? O não ser do Heidegger ele é totalmente remetido a tanto à inefabilidade, tanto a nada de concreto do Dasein, se o ser for tomado como ser metafísico, é uma forma universal, então o Dasein é não ser, mas se ele for tomar enquanto ser, ele só é o ser dele como quando ele consegue, na projeção, se apropriar do seu ser, frente ao mundo e pessoal de sentido que ele sempre já é. Não sei se ajudei. Entendi. Sim, sim.
Claro que não é fácil, mas ajudou sim. É cruel, é cruel. Eu estou há 16 anos estudando Heidegger e até hoje eu fico boladaço, assim, né? Até hoje eu me enrolo. É difícil, mas assim, é muito engrandecedor, assim. Mas é difícil de entender. Mas assim, só para você saber que o não ser do design aqui nessa estrutura, ela está remetida à nossa impossibilidade de propriedade, que é já sempre o que a gente é, né? Inautêntica, né? Inautenticidade. É. A gente é já sempre pessoal, porque já sempre mundo. Né? Então, se apropriar do seu ser através da disposição da angústia, sustentar isso, né? A gente foge rápido, a gente já foge direto para o estabelecido que é confortante, assegurado, né? Assegura. Então, é uma luta, assim, é um resgate sempre, sabe? É complicado. Perfeito. Parar, aqui, parar a gravação. Tá bom, gente. Então, até a aula que vem.